Quem chega para conversar com a gente, como em todas as terças-feiras, é o Dr. Cristiano Estivaletti, ele que é médico e que hoje vai falar com a gente sobre uma vacina contra o HIV. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Vacinas sempre são uma necessidade, né? Uma procura do ser humano, sempre por mais saúde, evitar problemas de saúde, evitar doenças. E a vacina da AIDS talvez seja uma das mais esperadas, uma das mais financiadas, né? Já se colocaram bilhões e bilhões de dólares em pesquisa de medicamentos e vacina contra a AIDS. E essa vacina, dentre todas as que já foram testadas, é uma que se mostrou muito promissora. Então, mas ainda está muito no começo, claro. E aí vamos esperar um pouquinho mais para aguardar aí se isso vai ser uma esperança ou se vai ser mais um beco sem saída. Doutor Cristiano, vacina virou um tema mundial aí em meio à pandemia, né? Surgiu esse novo coronavírus, a gente viu a ciência em tempo recorde produzir uma vacina para a gente estar na situação que a gente está hoje da pandemia da Covid-19. No caso da AIDS, são anos e anos e anos que a gente está vendo essa vacina sendo testada, né? Quando surgir, não vai ter ninguém querendo questionar isso não, né, doutor Cristiano? Sempre vai ter quem questione, né? Sempre vai ter quem, É uma provocação, tô acha brincando. bom. Sempre vai ter quem acha bom, quem acha ruim, é claro, né? Mas o que nós estamos vivendo é uma revolução computacional. Então, há muitos anos atrás, nós tínhamos detonações nucleares para testar bombas, né? Hoje em dia, isso aí se faz em milhares de vezes por dia em supercomputadores. Mesma coisa está acontecendo com as vacinas e com alguns medicamentos, né? A computação, a capacidade de prever, de estudar com computadores tem feito as nossas vacinas, os nossos medicamentos serem inventados, criados com muito mais velocidade e fazendo simulações no computador de quase qualquer coisa, né? Então, o efeito da vacina, o efeito colateral, o que aquele pedacinho de vírus vai poder reagir, gerar no nosso corpo e assim por diante. Porque nós tínhamos um problema muito sério na questão do HIV, é que logo que a pessoa passa a infecção e gera anticorpos, porque nós geramos anticorpos contra o HIV, isso é isso que a gente vê no exame, por exemplo, do teste de HIV positivo ou negativo, a presença do anticorpo. Mas esses anticorpos que o nosso corpo produzia, eles não eram a tempo e não eram suficientes para eliminar o vírus que já tinha entrado dentro das células. Os anticorpos ficam fora das células. Então, dentro das células, esse anticorpo não tinha ação. O que essa vacina provavelmente conseguiu achar é um anticorpo que consegue proteger contra essa infiltração, digamos assim, do vírus dentro da célula. Então, quando a pessoa que tem esse anticorpo, dessa vacina nova, e entra em contato com o vírus não consegue se esconder dentro das células e assim ele consegue ser combatido. Mas, como eu falei, ainda está muito no começo, é um estudo preliminar, acho que, se não me engano, foram 80 pessoas que foram submetidas ao estudo, é muito pouco, né? Mas os modelos 48, doutor, 48 adultos 48? saudáveis entre 18 e 50 anos. Então, os estudos computacionais conseguem pegar esse pequeno grupo e multiplicar esses efeitos para gerar simulações em computador que podem levar a uma melhoria da vacina, uma previsão melhor, qual é a dose, quantas vezes tem que tomar e assim por diante. Mas aí nos próximos meses ou anos a gente vai ver uma evolução desse estudo inicial. Agora são 8 horas e 50 minutos, então, para a gente complementar aqui um pouco mais, esse estudo, ele está sendo feito pela Iniciativa Internacional para a Vacina da AIDS, que reúne aí pesquisadores americanos, suecos, de várias partes do mundo, e realmente está na primeira fase ainda, não é? Foram aí pesquisados ou testados 48 adultos saudáveis, com idades entre 18
e 50 anos, e segundo o texto publicado por esse grupo internacional, um regime de 2 doses dessa vacina desencadeou uma resposta aí do sistema imunológico contra o vírus que causa a AIDS em 97% dos participantes. Doutor, como é que vai funcionar agora, né, diante dos próximos passos, esse trabalho para que se entenda para quem que seria essa vacina, quantas doses deveriam ser administradas num cenário ideal, como é que deve ser agora para que a gente consiga continuar caminhando com esse trabalho? Então, agora é claro, os grupos, né, os grupos de teste, como eu falei, fazer muita simulação no computador, mas nós temos um grande risco, um grande perigo. Nós temos na rede pública um negócio chamado PrEP, que é uma medicação que as pessoas tomam para evitar a contaminação pelo vírus HIV. O que nós temos visto nos últimos anos são pessoas tomando essa medicação. Então, se por acaso inventarem a vacina, vai ser quase como isso, né? E que não estão se protegendo adequadamente quando vão fazer sexo. Então, ainda segue a recomendação. Camisinha sempre. Camisinha sempre. Porque a pessoa não pega o HIV, seja pela possibilidade da vacina ou pelo uso do PrEP, mas nós temos visto uma epidemia de sífilis, de gonorreia, de clamídia, de outras infecções sexualmente transmissíveis que já estavam praticamente sob controle há um tempo atrás e voltaram a aparecer. Mesma coisa da monkeypox, né, da varíola, essa variante mais nova, que também é por causa de, muitas vezes, de sexo sem proteção. Então, a proteção permanece necessária, a prevenção com camisinha permanece necessária, mesmo que a gente possa ter um dia um vírus, uma vacina contra o vírus HIV que nos deixe imunes ao vírus. Muito bem, é uma daquelas doenças que surgiu, a gente se preocupou, né, ali nos anos 90, sobretudo, né, doutor? E agora a gente está aqui em 2022 tendo de voltar a fazer as recomendações lá iniciais, porque a coisa foi relaxando, né? Vários alertas estão sendo feitos aí nos últimos tempos, sobretudo aos jovens, sobre a importância do uso do preservativo para impedir não só a AIDS, mas outras doenças também, doutor. Exatamente, e especialmente outras doenças, né, que têm reaparecido com força. A gente sabe que também a infecção pelo HIV tem sido maior nas faixas etárias mais jovens, né, porque não passaram talvez o que a gente passou lá na década de 90, né, do medo, né, de ver nossos heróis morreram de HIV, né, nossos heróis não morreram de overdose, morreram de HIV, e segue a recomendação. E outra recomendação muitíssimo importante, que a gente está cansando de ver aí na mídia, é em relação ao calendário vacinal das crianças. Tem muita criança que não está tomando vacina, que o pai e a mãe deixou de dar a vacina, especialmente da poliomielite, que está voltando. O número de casos no Brasil aumentou bastante nesse ano de 2022. A poliomielite não é uma doença que vai ser erradicada, como, por exemplo, a varíola. Tá? A poliomielite, ela sobrevive na natureza, sobrevive no meio ambiente, então não tem como a gente acabar com ela, ao contrário do que foi com a varíola, que a gente exterminou da face da terra, né? Então, todos os pais e mães aí que têm filhos menores de 5 anos, levar os seus pimpolhos ao posto de vacinação para colocar a caderneta em dia. Tá Muito aí. bem. Esse foi o Dr. Cristiano Estivalete, médico, está sempre com a gente aqui no Nova Manhã Brasília às terças-feiras. Doutor, muito obrigada. Boa semana. Muito obrigado para todo mundo aí. Uma boa semana a todos. Valeu. Agora são 8h55.